Oi, pessoal! Iremos começar uma explicação da matéria de Neurologia Infantil e Adulto, retratando aqui a doença de Huntington, e será apresentado por mim, Amábile Cavalcante. Além desse vídeo, eu selecionei artigos para que vocês possam se aprofundar no assunto, ajudando assim na complementação. A doença de Huntington, ou DH, é uma patologia neurodegenerativa rara autossômica dominante, ou seja, ela é herdada geneticamente e é progressiva, cujos sintomas são causados pela repetição exagerada de um trinucleotídeo no DNA, levando a movimentos anormais, alterações cognitivas e psiquiátricas progressivas. Ao saber que se trata de uma doença autossômica dominante, precisamos entender que uma única cópia de gene afetada é suficiente para causá-la. Filhos que tenham pais com gene afetado possuem 50% de chance de herdar e desenvolverão a doença em algum momento da vida. Em todas as pessoas, o gene HTT ou HD, que é o gene IT15, codifica uma proteína chamada huntingtina e fica localizado no braço curto do cromossomo 4, contendo uma repetição tripla de CAG que se repete de 10 a 35 vezes. Em pessoas com a doença de Huntington, há uma mutação no gene que codifica essa proteína, fazendo com que essa repetição continue por 36 vezes ou mais. Essa mutação resulta na expansão de resíduos de glutamina localizados no terminal amínico da proteína huntingtina. Assim, além de ser uma repetição de tripla desordem, a doença de Huntington é especialmente uma poliglutamina. As repetições CAGs expandidas não afetam apenas a proteína huntingtina, eles afetam a reaplicação do DNA em si. Ao copiar o gene HTT, a DNA polimerase basicamente pode perder o controle de qual CAG está replicando e acidentalmente adicionar CAGs extras. Para entendermos como a quantidade de CAG influencia na doença, precisamos entender esses quadros. Indivíduos sem a doença possuem entre 10 e 35 repetições. A forma mais tardia da doença se apresenta entre 36 e 39 repetições, sendo esse um caso de penetrância incompleta. Entre 40 e 50 repetições, acomete a forma adulta da DH, sendo esse um caso de penetrância completa. Mais que 50 repetições conduzem ao aparecimento dos primeiros sinais mais precocemente, sendo responsáveis pelos casos juvenis e infantis, estes mais severos e raros. Como o zigoto é formado a partir de um esperma e óvulo, e dezenas de divisões celulares ocorrem, cada uma com uma rodada de replicação do DNA, há expansão dessas repetições. E quanto mais repetições forem adicionadas, mais cedo a pessoa pode iniciar os sintomas. Isso significa que o filho de um pai ou mãe com DH pode herdar ainda mais repetições CAGs do que o pai e a mãe. Esse fenômeno se chama antecipação, o que define que as famílias com a doença frequentemente mostram os inícios dos sintomas mais cedo a cada geração. A doença de Huntington é uma doença rara que afeta até 1 em cada 10 mil pessoas na maioria dos países europeus. Na Alemanha, por exemplo, aproximadamente 10 mil pessoas têm a doença e outras 50 mil pertencem ao grupo de risco, porque um dos seus pais tem ou tiveram a doença. Não existem estatísticas oficiais no Brasil, mas estima-se que sejam de 13 mil a 19 mil portadores do gene. Nos Estados Unidos, por exemplo, aproximadamente 30 mil pessoas têm a doença de Huntington e outras 150 mil são consideradas em risco. Vale ressaltar que homens e mulheres podem igualmente herdar o gene e desenvolver a doença. Partindo para o mecanismo de ação da doença,
cabe uma questão: como essas glutaminas extras causam essa patologia? Isso é devido a essa proteína mutada estar agregada dentro das células neuronais do corpo estriado, formado pelo caudado e putamen, no núcleo da base, causando a morte das células neuronais espinhosas médias, os quais correspondem a 95% do número total de neurônios estriatais. Essa morte celular pode estar relacionada à excitotoxicidade, que é a sinalização excessiva desses neurônios, o que leva ao aumento da concentração intracelular de cálcio, podendo conduzir à disfunção mitocondrial e à produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, originando assim a ativação de proteases que são dependentes desse cálcio e a indução do processo apoptótico. Essas áreas afetadas desempenham um papel importante no movimento. O putamen tem a função de execução dos padrões de atividade muscular, como escrever as letras do alfabeto, cortar papel com tesoura e bater pregos. Já o núcleo caudado tem um controle cognitivo e comportamental. Uma lesão no putamen ocasiona a correia, caracterizada por movimentos involuntários arrítmicos, rápidos, de grande amplitude, não repetitivos no tempo e com distribuição variável, preferencialmente distal. À medida que a doença progride, ocorre uma destruição do córtex cerebral, que contribui para a deteriorização da capacidade cognitiva. Assim, os sintomas da doença de Huntington envolvem uma progressão de distúrbios no sistema nervoso central, incluindo a perda da coordenação motora, alterações psiquiátricas, declínio cognitivo e demência progressiva. Inclusive, é muito importante saber que os sintomas psiquiátricos, como agitação, sintomas depressivos, maniformes, delírios e alucinações, podem ocorrer em até 50% dos casos antes das manifestações motoras. Os aparecimentos dos primeiros sintomas surgem na vida adulta, entre 35 e 50 anos. Mas lembre-se que a idade de início depende do número de repetições do nucleotídeo CAG. Aproximadamente 10% das pessoas desenvolvem sintomas antes dos 20 anos de idade, conhecido como DHJ, ou doença de Huntington juvenil, e outros 10% depois dos 55 anos. Mais raramente, os sintomas podem aparecer antes dos 10 anos de idade, conhecido como DHI, ou doença de Huntington infantil. Destrinchando o modo cronológico da doença, os primeiros sinais da patologia são as alterações moderadas na execução dos movimentos, dificuldades na resolução de problemas, algum movimento involuntário, dificuldade de pensar sobre problemas, irritabilidade e depressão. As alterações motoras associadas à perda de coordenação dos movimentos voluntários progridem de forma lenta. Aí, nesse estágio, a medicação é frequentemente efetiva no tratamento da depressão e outros sintomas emocionais. Já os estágios avançados são caracterizados pela correia grave, hipercinésia, rigidez severa e demência. Engasgos com comida se tornam a preocupação maior, bem como a perda de peso. Nesse estágio, as pessoas com DH são totalmente dependentes dos outros para todos os aspectos de cuidados. Não podem mais andar e não são capazes de falar. Embora as habilidades cognitivas sejam intensamente prejudicadas, é importante lembrar que, em geral, a pessoa ainda está consciente do seu meio. Ela continua sendo capaz de compreender a linguagem, tem consciência daqueles que ama, tem consciência das pessoas ao seu redor e pode continuar a gostar de olhar fotografias e ouvir histórias da família e de amigos. Quando a doença inicia antes dos 20 anos de idade, a correia é menos acentuada, mas a lentificação dos movimentos, conhecida como a bradicinésia, e a rigidez são mais evidentes.
Na maioria dos casos, a taxa de progressão da DH juvenil tende a ser mais rápida do que a DH em adultos. Ataques epiléticos ocorrem ocasionalmente durante a DH, sendo mais comuns entre doentes jovens. As características iniciais da doença juvenil incluem grandes mudanças de comportamento, problemas de aprendizagem, declínio do rendimento escolar e problemas com a articulação da linguagem. Infelizmente, a doença progride e torna-se fatal entre 15 e 20 anos após o aparecimento dos primeiros sintomas, geralmente por pneumonias aspirativas devido à deglutição desordenada, infecções, traumatismo cranianos ou suicídio. O diagnóstico clínico de Huntington é feito através de um exame completo, que geralmente vincula um exame neurológico e psicológico e a história familiar detalhada. A ressonância magnética ou tomografia computadorizada podem ser incluídas, mas os achados desses procedimentos não são suficientes para formar um diagnóstico, e sim para excluir outros problemas que causam sintomas semelhantes. Também, para excluir outras doenças, o teste genético é usado para auxiliar a confirmar ou excluir o diagnóstico de doença de Huntington. Por meio da ressonância magnética, é visível uma atrofia cerebral com perda de volume do tecido cerebral em até 40%, atrofia dos núcleos à base, aumento dos conos frontais dos ventrículos laterais, perda de convexidade da cabeça do núcleo caudado e aumento da distância entre os núcleos caudados. A parte do cérebro mais afetada é o corpo estriado, composto pelo núcleo caudado e pelo putâmen. Aqui, podemos observar algumas imagens de céfalo normal e outros com doenças de Huntington, sendo possível ver o aumento dos ventrículos laterais e a atrofia do caudado e putâmen. Para um diagnóstico diferencial da doença, examina-se em primeiro lugar todas as condições clínicas com quadro correico sintomático. Na prática, não é difícil diferenciar as condições da DH das de outras muitas correias, mas é preciso lembrar que existem outras doenças que, além de manifestações correicas, apresentam também um componente hereditário familiar, como a forma familiar da doença de Alzheimer. Não existe cura para essa doença, nem nenhuma estratégia para impedir a sua progressão. Por isso, os objetivos do tratamento são para retardar o aparecimento dos sintomas e manter o doente autônomo e ativo durante o maior período possível. Com o avanço, em 2015, iniciou um ensaio clínico de silenciamento gênico para a doença de Huntington. Apesar de não haver cura para a DH no momento, alguns tratamentos ajudam a controlar os sintomas da doença e a melhorar a qualidade da vida do paciente. Eles são divididos em tratamentos farmacológicos e o não farmacológicos. O farmacológico compreende todos os medicamentos usados para tratar os sintomas da DH. São utilizados antipsicóticos ou neurolépticos contra a correia e as hipocineses, antidepressivos contra a depressão, apatia e outras perturbações de humor, ansiolíticos, que são os tranquilizantes, contra a ansiedade, e os hipnóticos, contra a insônia. Já o não farmacológico utiliza a psicoterapia, fisioterapia, terapia respiratória, terapia da fala e a terapia cognitiva, que pode melhorar tanto os sintomas físicos como os psicológicos da doença. Essas terapias proporcionam melhoras no estado de ânimo, coordenação motora, articulação da fala, equilíbrio, deglutição e na marcha do paciente. Alterações de fala, linguagem e deglutição são encontradas em diferentes graus de manifestações. Elas interferem na comunicação e na alimentação dos doentes. A disartria
alteração na fala, é ocasionado por movimentos involuntários excessivos que prejudicam a atividade correta da musculatura. A disfagia, distúrbio da deglutição, é uma alteração no processo de alimentação, desde o preparo dos alimentos na cavidade oral até a sua chegada ao estômago. Assim, cabe ao fonoaudiólogo intervir no processo de disfagia, aplicando exercícios para melhorar o controle motor oral, técnicas para estimular o reflexo da deglutição, exercícios e manobras para o fortalecimento do fechamento das pregas vocais e a proteção das vias aéreas, além de aplicação de exercícios miofaciais com o objetivo de melhorar o movimento dos músculos orais. Para finalizar, vamos de curiosidades? A doença de Huntington recebeu o nome de George Huntington, um médico americano que descreveu a doença em 1872. Ele foi a primeira pessoa a identificar o padrão hereditário da doença. Finalizamos aqui a explicação sobre a doença de Huntington. Espero que vocês tenham gostado muito. Obrigada pela sua atenção até aqui. Aqui estão as referências usadas para a produção desse vídeo.